E o Viva Bem desta quarta-feira já está no ar, cheio de novidades, dicas interessantes para vocês e entrevistas especiais. Até às 7 horas da manhã, fique ligado com a gente, tá certo? E veja só o que nós preparamos para você hoje. O belo artesanato feito pelas mulheres da Associação das Marisqueiras de Paço do Lumiar. E hoje é o Dia Nacional do Livro Didático. Você vai conferir uma entrevista especial sobre o assunto e como o livro pode ajudar no desenvolvimento da criança. E o Viva Bem começa mostrando o belíssimo trabalho das mulheres da Associação das Marisqueiras de Paço do Lumiar. O mais interessante, pessoal, é que elas extraem a matéria-prima do próprio mar. São moluscos, mariscos, ostras, todo tipo de material que pode ser utilizado na confecção de arranjos, flores e outras peças decorativas. Em busca de matéria-prima, as mulheres embarcam em uma viagem curta até a área de cultivo dos mariscos. A passagem pelos manguezais é inspiração para estas artesãs. No viveiro, elas encontram o produto principal para a confecção do artesanato. Sururu, sarnambi, ostras, entre outros mariscos. Os produtos possuem a parte comestível e o que seria descartado pelos marisqueiros vira arte nas mãos dessas mulheres. Com a ajuda do isopor, cola quente, talos de buriti e até massa de biscuit, as conchas viram belas flores e arranjos para a decoração. Esta, por exemplo, feita com as conchas asas de anjo, demora 40 minutos para ficar pronta. Acrescenta uma delicada pérola comprada em armarinho e pronto. A linda peça já pode ser exposta. Outros materiais recicláveis utilizados neste artesanato são garrafas PET e telhas. O resultado final é este objeto de decoração na parede de casa, que levou até massa de biscuit. Junto com as conchas extraídas do mar, as artesãs enfeitam jarros com barbantes e miçangas. Os resultados têm melhorado a autoestima dessas mulheres, que usam a criatividade para viver melhor. Além de ajudar, para mim, ele é muito gratificante mesmo para mim. Porque me ajudou a... Eu tinha um problema nas minhas mãos, que eu já tive doente, já tive 2 meses, bem dizer, paralítica, graças a Deus. Mas através desse trabalho, eu me sinto realizada. Não posso dizer realizada totalmente, porque a gente ainda não está recebendo o que a gente precisa mesmo, que é o Didi, mas graças a Deus eu me sinto bem, porque isso para mim é como é que se diz? É muito satisfatório, estimulante, ele me dá, é prazeroso, muito legal mesmo.
Parabéns pela iniciativa das marisqueiras de Passo do Lumiar. Continue fazendo esse trabalho maravilhoso. E aí vai umas dicas também sobre as mãos. Vocês sabiam que as mãos envelhecem, não é isso? Pois é, agora a gente vem com umas dicas para você de como tratar melhor a sua mão e evitar aquela pele mais seca, enrugada. Trate melhor das mãos, veja só. Os especialistas revelam o essencial para manter a saúde das mãos. Invista em uma boa alimentação rica em fibras, frutas e verduras. Beba muita água. Use hidratantes e cremes próprios para as mãos. Não esqueça de usar filtro solar. Utilize uma proteção de luvas de silicone ao manusear produtos químicos. Evite exposição ao sol para que as manchas não apareçam. Viu só? Mas é importante vocês terem frequência nesse tratamento com as mãos, tá certo? Ter uma disciplina mesmo, senão não vai adiantar muito. E você vai ver no próximo bloco. Hoje é o Dia Nacional do Livro Didático. E vai ter uma entrevista especial sobre esse assunto, falando sobre a importância do livro na educação dos seus filhos. O Viva Bem está de volta e a gente continua a entrevista com a professora Márcia Rejane, hoje falando sobre o tema livro didático. Hoje é o Dia Nacional do Livro Didático. Agora, professora Márcia, é importante que o professor saiba que a escola também desenvolva projetos especiais contextualizando o conteúdo desses livros, não é isso? Certamente. Cada sala deve ter um projeto didático específico, né, que contemple o objetivo proposto para cada série, para cada faixa etária. Então, nós trabalhamos com os projetos. Nesses projetos, dá a possibilidade do aluno visitar lugares, fazer pesquisa de campo, registrar conhecimento, né, registrar suas descobertas e coisas que o livro não trazem, né? Eles não trazem essa possibilidade, né, de amplitude mesmo desse conhecimento. Como, por exemplo, nós trabalhamos sobre a Ilha de São Luís, os aspectos geográficos e históricos, né, da cidade, da ilha como um todo. E, lógico que essa possibilidade não vem contemplando no material, né? E aí a gente começa, então, a fazer todo esse trabalho de busca, e é um trabalho que há um significado grande para eles, porque eles estão contextualizando, né? Porque tem significado para a vida deles. Isso já ajuda porque é justamente dessa forma como os seletivos para a universidade já trabalham, não é, Márcia? Para a universidade, sim. Tanto que a gente já apresenta exemplos. Eles começam já a fazer até simulados, né, desde o 4º aninho. Então, no 4º ano do ensino fundamental, ele já tem o simulado, que contempla aqueles enunciados bem elaborados, bem críticos, que eles têm que analisar, refletir, né, registrar. Tem o gabarito, que ele já começa a se apropriar da ideia do que é um gabarito, do que é um concurso. Então, já começa a preparar o aluno para encarar os concursos da vida. Preparando psicologicamente, né? Psicologicamente e cognitivamente também. Agora, professora Márcia, a gente queria chamar a atenção também dos pais sobre essa necessidade de acompanhar os filhos no dia a dia, no trabalho da escola, sempre se manter informado, se envolver mesmo nesse dinamismo que a escola já propõe. E já ressaltando, assim, às vezes os pais interferem demais na educação dos filhos, eles costumam atrapalhar ou não, ou se afastam demais. Como é que tem sido o perfil dos pais hoje em dia? São dois perfis. Uns confiam, né, no trabalho, sabem que se tem ali um grupo de educadores é porque estudou, né, porque sabe o que está fazendo. E tem outros que começam inseguros por não conhecer a proposta. E para isso a gente faz as reuniões individuais. Então, a gente não faz tantas reuniões coletivas, faz mais individuais para tratar especificamente do aluno. Então, há pais que a gente marca uma vez, 2, 3, mas acabam vindo, né, e acabam compartilhando também das suas necessidades, das suas angústias, né, de como fazer intervenção positiva para que o aluno cresça. Então, a condução correta é de participar, de estar presente, é de ver
diariamente a agenda do aluno, é ter contato, é perguntar, é ir no carro numa conversa, né, descontraída, como foi seu dia, como foi sua manhã, sua tarde, o que você aprendeu hoje, conta aqui para a mamãe. Então, são essas as dicas, né, que a gente dá para os pais diariamente. Estejam próximos dos seus filhos, vejam o que eles estão fazendo, liguem, venham deixar seu filho, venham buscar, se não der para vir todo dia, pelo menos uma vez na semana, isso é muito importante, traz segurança para o aluno e, consequentemente, ele tem uma vida escolar tranquila. Agora, professora Márcia, você falou nessa questão da interação da família com o aluno, muito importante. Eu queria tirar uma dúvida também e até sugerir, pedir que você nos dê umas dicas, como nós pais podemos observar em relação aos nossos filhos, quando os pais submetem os filhos a uma mudança de regime escolar diferenciado. Por exemplo, eu sei que vocês têm um sistema de ensino aqui, trouxeram um aluno novo para cá e ele sofreu um impacto muito grande porque é uma outra metodologia, né? Então, ele pode estar um pouco perdido. Ele foi ensinado de uma forma errada, podemos dizer assim, ou uma forma que ele não... como é que eu poderia dizer? Ele não foi ensinado de uma forma que raciocinasse mesmo, que ele tirasse conclusões, que ele buscasse. Houve dificuldade. Então, quando ele chega e ele tem esse impacto de um novo regime educacional, ele está sendo ensinado de uma outra forma, como é que têm sido os trabalhos de vocês? Como é que você poderia orientar esses pais a identificar esse problema nos filhos? A princípio, nós fazemos um trabalho de adaptação, tanto com os alunos como com os pais. Primeira reunião, apresenta a proposta da escola, apresenta a nossa dinâmica do dia a dia e para os alunos a gente acompanha diariamente, né? Vai à sala, vê se ele está bem, pede que os alunos que são veteranos ajudem nesse processo de adaptação, constrói as regras com eles, os combinados com eles, então não é nada feito, construído de cima, né, da direção, mas é construído com eles. Isso permite uma aproximação maior, uma confiança maior, né, nesse estabelecimento de regras do dia a dia. Então, de maneira que a gente respeita o processo de cada criança que chega, né? Então, se tem um aluno novato, nós recebemos vários alunos que são de outros países. A professora não vai avaliar esse aluno da mesma forma que avalia o aluno que está aqui conosco, né? Então, tem um olhar especializado para esses alunos. Recebemos recentemente tantos alunos de outros países como de outros estados. Então, é uma mistura muito grande e que a gente tem que esperar o momento deles, né? E, para isso, a gente tem que estabelecer essa relação de confiança, né, mútua mesmo. Agora, voltando sobre o tema livro didático e a questão do professor também ter assim, a consciência, né, de elaborar uma aula mais dinâmica, uma aula que não fica presa ao livro, que não fica presa a um conteúdo só em sala de aula. Vocês têm trabalhado muito isso? Como é que tem sido essa orientação do professor-aluno? Começa desde o plano de aula. Então, a coordenação, ela avalia o plano de aula. Se, por meio dele, verificar que não há diferentes estratégias de aprendizagem, o professor automaticamente é chamado, é conversado. Então, há uma interação, né, entre a coordenação e o professor para que ele dinamize mesmo as estratégias de aula. Usando o data show, nós temos aqui um aparato de materiais digitais, né, eletrônicos, que eles podem também utilizar, e eles são orientados, né, a diversificar essa estratégia para que o aluno saia com a sensação de prazer, né, de vontade de voltar. Então, é esse nosso objetivo, que o aluno tenha prazer no estudo, né, em vir para a escola. Bom, muito bom, né? E é sempre bom os pais estarem acompanhando de perto o aprendizado dos filhos, tá certo? Bom, gente, antes da gente encerrar o programa, o Viva Bem de hoje, eu quero deixar uma dica especial para vocês. Vocês sabem que os nossos olhos são um órgão extremamente sensível e muito importante, por isso nós devemos preservar a saúde da nossa visão. E não é bem assim que acontece, porque segundo uma pesquisa do Ibope, 50 milhões de brasileiros acima de 16 anos nunca consultaram um oftalmologista. Gente, isso é muito sério. Então procure já um especialista e cumpra as seguintes dicas do nosso quadro de hoje, o Cuide Bem da Sua Visão. Cuide bem dos olhos.
Evitar a exposição por muito tempo em frente ao computador, fazendo pausas sempre que possível. Evitar ficar muito perto de monitores ou TV e sempre controle o brilho da tela. Utilizar sempre óculos de sol, principalmente com a radiação mais forte. Para quem usa lentes de contato, fique o mínimo de horas seguidas possível e sempre fique atento para o prazo de validade. Use produtos que possam ajudar na hidratação dos olhos, evitando futuros problemas. Evite coçar os olhos, podendo provocar um desgaste e maior cansaço ocular. E a mais importante das dicas, realizar consultas de rotina. Anotou? Bom, se você não viu, dê uma olhada lá na nossa página no Facebook, curta TV Viva Bem e compartilhe o nosso conteúdo. Lá também vai estar os nossos quadros especiais e as nossas matérias, tá bom? E o Viva Bem de hoje fica por aqui. Desejo a todos um ótimo dia e viva bem sempre. Até amanhã, às 6h30. E o Viva Bem está de volta hoje, saindo do estúdio para conversar diretamente com a professora Márcia Rejane Saraiva sobre o Dia Nacional do Livro Didático, que é hoje. Márcia, seja bem-vinda, muito obrigada pela sua presença e a entrevista aqui no Viva Bem. É um assunto polêmico falar de livro didático hoje na escola e eu queria que você falasse também a respeito da experiência do COC. Bom, o COC adota o material do sistema COC, né, que são livros que vêm contextualizados, eles trabalham por eixos temáticos, né? Cada disciplina possui a cada grupo um eixo e todas as disciplinas trabalham com o mesmo eixo. Então é um livro que proporciona a análise crítica, né? A interpretação, a busca de outras fontes, né? A gente não se limita somente a esse material, né? Mas dá possibilidade para o aluno avançar em suas pesquisas, né? Seja na internet ou em outras fontes de livros que a gente oferece para os alunos. Márcia, os educadores questionam um pouco, algumas correntes questionam a questão da utilização do livro didático, às vezes como uma imposição. Como é que vocês trabalham isso para evitar que realmente aquele livro seja um conteúdo imposto ao aluno? Olha, geralmente, a gente, quando começou a ter essa polêmica, a gente começou então a estudar mais os PCNs. Os PCNs eles trazem um norte, que é para a gente se basear. E lá eles trazem todas as informações necessárias para o professor ter esse subsídio. Então, ele veio para contemplar essa necessidade. E os livros que estão de acordo com os PCNs são os livros que são mais indicados. Então, é até também importante a gente verificar se na proposta do material ele está condizente mesmo com os PCNs. Então, são livros que proporcionam mesmo a contemplar cada idade, né, por etapa. Ele tem que ter como parâmetro os objetivos, né, as intenções educacionais que o parâmetro apresenta. Então, se você observar um bom livro, ele não necessariamente precisa ser volumoso. Ele precisa contemplar as necessidades básicas de cada etapa, de cada faixa etária. Agora, Márcia, em relação à questão do professor, o contato do professor com o livro didático, é importante que esse livro não limite o trabalho do professor em sala de aula, não é isso? Não limite o trabalho do professor e o professor tem que ser aquele estimulador, né, da busca, da pesquisa, né? Então, o professor ele tem o livro como um parâmetro, né, mas não usar como camisa de força. Geografia, porque a geografia, ela trata do contexto histórico e do contexto atual, o mesmo tema com os dois pontos de vista. No livro de geografia, tem muitos mapas, ou seja, a gente pode ver pelo mapa e pela teoria mesmo, além das atividades que são muito elaboradas e torna mais fácil. Ele precisa ter fontes de pesquisas que possam ampliar a capacidade de construir um perfil de aluno pesquisador, né, que é essa nossa proposta. Então, se o professor fosse limitar somente ao que o livro propõe,
ele vai automaticamente limitar a capacidade do aluno de aprender, de ousar, de buscar. A matéria que eu mais gosto é História, pois ela retrata o que os povos passaram para a gente chegar onde a gente está hoje. Todos os conhecimentos, como eles descobriram esses conhecimentos. E o livro, ele aborda essa matéria de, quando ele começa a falar, a gente não sente aquele cansaço, pois o livro, ele explica interagindo junto com a gente. Não é aquela linguagem, não é daquele jeito que a pessoa cansa. Não, o livro, ele ajuda a gente muitas vezes. Tu falaste alguma coisa, algo interessante também em relação a ampliar o conhecimento do aluno, e essas fontes de pesquisa, como além do livro didático, correm alguns riscos também, como por exemplo a internet. A internet nos dá um leque de informações, mas também pode ser prejudicial? Pode ser. Se o aluno não filtrar o que é necessário, ele pode se prejudicar. Então, quando a gente solicita uma pesquisa, ele não vai ter que só trazer uma cópia da internet. Ele precisa ler, analisar, discutir, registrar o que foi mais importante para a aprendizagem dele. Então, quando o professor solicita uma pesquisa, o professor tem necessariamente que questionar o que realmente precisa ser aprendido naquela informação, né? Então, não adianta trazer inúmeras informações e não saber o que realmente é necessário. Bom, Márcia, vamos fazer aqui um breve intervalo, e você que está em casa, a gente volta no próximo bloco falando sobre a necessidade de contextualizar o conteúdo dos livros didáticos e também chamando a atenção dos pais para sempre estar acompanhando os filhos nesse processo de aprendizado. A gente volta já com o Viva Bem!